Muito bem, irmãos, boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Tiago, no capítulo de número 4, nós leremos dos versos de 13 ao verso 17. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículos de 13 ao versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te damos graças. Obrigado, Deus, por esse tempo, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos instruir, ó Deus, por meio do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa aplicar esta palavra e saiamos daqui convictos daquilo que precisamos fazer acerca do que o Senhor falou sobre as nossas vidas. Ó Deus, eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, todos nós fazemos planos. Alguns mais, outros menos. Nós vimos aqui que o Graciano mais a Lara estão caminhando para o casamento. Então eles estão planejando, né? Eles estão aí com essa proposta, uma proposta muito boa, né? Se alguém também deseja, por exemplo, comprar um carro, essa pessoa vai planejar, ela vai pensar, ela vai ver quais os recursos que precisa. Então ela vai planejar. Tudo que nós fazemos requer isso: planejamento, organização e disciplina. Mas o nosso texto, ele não diz se a gente deve planejar ou não planejar. Ele diz sobre qual perspectiva devemos elaborar os nossos planos. E é essa a questão que Tiago enfatiza no seu texto. Como devemos fazer os nossos planos? Sob qual ótica nós devemos construí-los? A perspectiva correta de construir os nossos planos é sob a perspectiva de Deus. Então, irmãos, Tiago, ele chama a nossa atenção, chama a atenção dos seus leitores para que planejem sua vida sob a perspectiva de Deus. Sendo assim, Tiago oferece dois argumentos para que prontamente isso seja seguido. Então, irmãos, eu gostaria de meditar hoje aqui sobre o seguinte tema:
fazendo planos na perspectiva de Deus. Fazendo planos na perspectiva de Deus. Nós precisamos ter em mente aqui o alvo o público de Tiago. Para quem Tiago dirige essa exortação. E depois nós vamos dizer aqui por que é uma exortação. É evidente que Tiago se dirige aos negociantes judeus cristãos. Esse era o seu público. Negociar era uma das principais atividades ali naquele contexto. Era algo corriqueiro. Existiam várias colônias ali naquele contexto do mundo greco-romano. Então, negociar era uma rotina. Note que a censura de Tiago não era pelo desejo de expandir os seus negócios. O que em si nada tem de errado. Mas é a maneira como eles estavam fazendo isso. Eles estavam cheios de uma confiança carnal no sucesso de sua empreitada, como se as circunstâncias necessárias para que o negócio desse certo estivesse em suas mãos. Aqueles comerciantes judeus cristãos estavam vangloriando de seus planos, como se fossem donos da vida, das circunstâncias e do futuro. Será que nós não nos identificamos aqui? Então, irmãos, para fazer planos na perspectiva de Deus, é preciso considerar a fragilidade da vida humana. Volte o seu olhar aí para o nosso texto. Versículo 13. Tiago diz assim: atendei agora. Uma expressão enfática. Tiago quer chamar a atenção daqueles negociantes que achavam que controlavam tudo. Olha, tal dia a gente vai para a cidade tal, lá nós vamos negociar e passaremos lá algum tempo e nós teremos lucros e beleza, está tudo certo. Mas Tiago chama a atenção, olha, vocês estão equivocados. Vocês estão pensando na vida como um fim em si mesmo. Como se tudo dependesse de vocês. Então, aqueles cristãos precisariam considerar a fragilidade da vida humana. E nós, Igreja do Senhor, precisamos considerar também isso. Olha só o que Tiago diz. Tiago diz que nós não conhecemos o futuro. É claro, nós não sabemos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Hoje, nós podemos ter uma boa saúde, mas amanhã podemos estar debilitados. Hoje, podemos estar empregados e amanhã desempregados. Hoje, podemos estar vivendo de uma forma totalmente normal e natural, mas amanhã sermos apanhados por qualquer variante dessa vida. O que dirá a pandemia, né? O que dirá? A pandemia veio mostrar justamente isso. Na verdade, a pandemia não veio mostrar, ela veio comprovar a fragilidade da vida humana. De repente, a vida mudou. De repente, agora nós voltamos os nossos olhos para Deus. Porque, como diz algumas pessoas por aí, agora a vida depende de Deus. Agora a vida depende de Deus?
Não, meus irmãos, não é agora que a vida depende de Deus. A vida depende de Deus desde o início. Desde o início. O homem é que acha que nunca foi assim. Mas também Tiago faz uma comparação aqui, e ilustra o seu ponto aqui para mostrar a fragilidade da vida. Ele diz que que os leitores, que o público de Tiago daquela época, vocês são como neblina. Sois como neblina. Aquele público de Tiago, que estavam localizados na Palestina, eles não estavam familiarizados com a neblina. Não era comum esse fenômeno. Ainda mais que a Palestina ficava num plano mais ao nível do mar. Contudo, eram frequentes nos vales dos montes. A neblina se forma nas primeiras horas da manhã e se dissipa com o sol. Nós já nos deparamos com a neblina. Nós não podemos precisar que hora que ela se dissipa. Nós podemos ver ela, mas de repente ela desaparece. E Tiago vai dizer que a nossa vida é assim. Uma fragilidade grande. E ainda eu poderia destacar alguns aspectos da nossa fragilidade em relação à nossa própria vida. Nós somos frágeis em conhecimento. Por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, por mais que a gente conheça, a gente não conhece tudo e não vai conhecer tudo. Nós não somos autossuficientes, mas nós queremos ser. Nós não somos autônomos, mas o homem no jardim do Éden quis ser autônomo. Quis viver longe de Deus, ou não ouvir a voz de Deus. E nós sabemos o que isso aconteceu. Nós sabemos dos resultados disso. Todas as vezes que o homem resolve viver longe de Deus, sempre há uma tragédia. Somos frágeis no que diz respeito à nossa saúde, né? Nós acabamos de dizer aqui, né? Somos frágeis nisso também. Não só por conta da pandemia, mas por conta de qualquer outra situação. Eu ainda poderia destacar a nossa fragilidade espiritual. Por mais que façamos boas obras, elas não são suficientes para nos justificar diante de Deus. Não são. É somente o sacrifício de Cristo. Somente pela obra de Cristo. E aí, chegamos à conclusão aqui, que somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente. Se em nenhum ponto da nossa vida, nós somos independentes. Mas nós queremos ser. Aqueles comerciantes judeus que faziam planos para expandir os seus negócios, sem levar em conta a fragilidade da vida e a total dependência de Deus, estavam desobedecendo a religião judaica, que ensinava com base no Antigo Testamento a soberania de Deus em todos os aspectos da vida. Você já parou para pensar o tanto que a gente limita Deus? A gente faz isso. Deus, ele é poderoso, Ele é suficiente, Ele é soberano, só na esfera religiosa. Aqui. Deus é soberano aqui.
aqui no templo. Mas quando nós vamos para os outros segmentos da nossa vida, quando nós temos que fazer os nossos planos, quando nós precisamos pensar, nós simplesmente abolimos a soberania de Deus e dizemos: aqui não, aqui é eu, aqui não, aqui eu que controlo, eu que dou as regras aqui, eu vou fazer meus planos, fazer tudo que eu tenho que fazer, mas Deus eu vou consultar depois. Todas as vezes que nós agimos assim, não é Deus que reina, não é Deus que é absoluto, somos nós. Somos nós. Então, nós precisamos considerar a fragilidade da nossa vida e saber que toda a nossa existência depende de Deus. Tiago, mais uma vez, ele não diz que aqueles comerciantes não deveriam expandir o seu negócio. Não, não é isso. A questão é como eles estavam fazendo. Considerar a fragilidade da vida humana. Mas, olhe no verso 15. Tiago está fazendo um contraponto. Primeiro ele traz uma exortação. Aí agora ele diz, em vez disso, olha só como ele introduz o versículo 15. Em vez disso o quê? Justamente contrapondo o verso de número 14, onde eles planejam a vida sem considerar a vontade de Deus. Então eles deveriam fazer o quê? Se o Senhor quiser. Não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então, para fazer planos na perspectiva de Deus, nós devemos submeter os nossos planos à vontade de Deus. Devemos submeter os nossos planos à vontade de Deus. Irmãos, a vida depende de Deus. Para realizar os nossos planos, nós precisamos estar vivos, evidentemente. Então, se a vida depende de Deus, tudo está nas mãos dEle. Deus, Ele sustenta, nutre toda a vida. Ele não é apenas o Criador. Ele é o sustentador, Ele é o controlador, Ele é o provedor. E Ele também é o Redentor por meio de Jesus Cristo. Veja só que tudo está centrado em Deus. Tudo está centrado em Deus. E nós temos vários exemplos bíblicos que demonstram isso. Olha só o que Davi, em 2 Samuel 15, 25, ele diz: Davi declarou ao seu fiel amigo Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, Ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca com a sua habitação. Olha só, Davi, ele está falando, olha, se eu achar graça, se for do agrado de Deus, se for da vontade de Deus, eu vou fazer isso. Paulo também, quando nas suas viagens missionárias, tudo foi pela vontade de Deus. A pregação do Evangelho, a qual Paulo, ele foi um embaixador, não dependia dele somente, mas depende de Deus. Depende de Deus. Houve casos em que o apóstolo Paulo foi barrado de pregar o Evangelho, não. E Deus providenciou o tempo certo dele ir anunciar o Evangelho. Mas há mais. Há mais. Olha só o que Jó declarou: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A vontade do Senhor jamais vai ser frustrada. A nossa, por vezes, vai sim.
e José do Egito, em Gênesis 45, versículo 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José poderia ser um cara frustrado, poderia ser uma pessoa frustrada, com Deus, com a vida, com todo mundo, porque tudo deu errado na vida dele, tudo deu errado. Os irmãos o venderam, lá no Egito, foi para a prisão, e o negócio foi ficando cada vez mais complicado para ele. Mas ele entendeu a vontade de Deus. Ele entendeu, ele soube reconhecer, e ele disse que era o melhor. Era o melhor. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a gente não sabe. O que é isso que está acontecendo? Mas Deus sabe o que está acontecendo, porque Ele é Deus. Nós devemos submeter os nossos planos à vontade de Deus. E o que diz Provérbios, capítulo 16, no verso 1? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Deus é soberano e totalmente poderoso. Ele conhece tudo sobre a nossa vida. Deus conhece o futuro. E por isso nós devemos confiar. Deus conhece o futuro, porque Ele sabe todas as coisas. E nada mais sensato, irmãos, para nós, do que ancorar e submeter todos os nossos planos à soberana vontade do nosso Deus. Irmãos, muitas vezes Deus frustra os nossos planos. E isso acontece porque não reflete a sua vontade. Os nossos planos, por vezes, são egoístas e visam somente o nosso próprio eu, isto é, as nossas realizações, para nos vangloriar. Olha só o que eu sou capaz de fazer, olha só, meu plano deu certo, é isso. Por vezes, nós às vezes não falamos assim, mas nós pensamos. E nesse sentido, Deus muda os nossos planos, para que entendamos que é Ele que está no controle de tudo. Ele é o Senhor. E que, por fim, com certeza, a sua vontade será feita. Na verdade, a nossa oração, ela deve refletir esse propósito. O que diz a oração do Senhor, ou a oração do Pai Nosso? Senhor, seja feita a tua vontade. Seria uma incoerência tamanha querermos fazer os nossos planos sem consultar a vontade de Deus e depois orar dessa maneira. A concretização dos nossos planos depende de Deus e não da nossa perspicácia, da nossa capacidade. Aqueles irmãos a quem Tiago dirige a sua exortação estavam certos de que seus planos iriam ser concretizados. Isso é por demais mundano e perverso. Nada é mais terrível do que isso. Não somos senhores da nossa vida. Não temos o poder de controlar todos os eventos da história. Tanto a vida quanto nossos planos dependem do Senhor. Irmãos, e muitas vezes nós até oramos: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas na vida prática isso não é demonstrado eficazmente. Nós queremos mesmo é viver a nossa vida do nosso jeito. Queremos fazer os nossos planos, fazer estimativas, estabelecer resultados, e isso tudo independente
da vontade de Deus. E todas as vezes que agimos assim, vivemos uma espécie de ateísmo prático. É verdade. Ateísmo prático. Bem, o ateísmo diz que Deus não existe. E o que o ateísmo prático diz? Ele vive como se Deus não existisse. Ou ele vive como se Deus não interferisse na nossa vida. E todas as vezes que nós fazemos os nossos planos sem consultar a vontade de Deus, sem saber o que Ele quer que a gente faça, negligenciando a sua soberania, negligenciando o seu senhorio, nós estamos declarando que Deus não faz parte da nossa vida, que nós estamos reinando sobre as nossas vidas em todos os sentidos. Isso é muito sério, irmãos. Por isso, a exortação de Tiago, ela é séria. Por isso, a exortação de Tiago, ela é urgente. Ela não pode ser adiada, tem que ser para já. E quando nós falamos, voltando à questão de ateísmo prático, nós também nos colocamos no lugar de Deus. Se Ele não faz parte dos nossos planos, se é eu que tomo as decisões sem saber o que Ele pensa, se eu não consulto Ele, se eu não procuro uma direção baseada nos conselhos de Deus, o que eu estou fazendo? Deus não reina. Quem decide sou eu. Sou eu que sei o que é melhor para a minha vida. Deus fica para lá. É eu que tomo, é eu que sigo as minhas decisões. Mas Tiago termina o seu texto nos versos 16 e 17, porque há algo ainda pior ainda aqui. Algo pior que Tiago ainda vai chamar a atenção. Ele diz: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Ou seja, eles não só estavam planejando a vida sem considerar a fragilidade humana, sem considerar a vontade de Deus. Eles estavam se vangloriando disso. Eles estavam achando aquilo o máximo. A conclusão de Tiago traz de volta o contraste entre os que sabem, mas não fazem. Os que ouvem, mas não praticam. Os que têm fé, mas não vivem esta fé. A carta de Tiago é uma carta muito prática. É uma carta muito direta. É uma carta que chama a nossa atenção, que desperta a nossa vontade, para que possamos atender à exortação da palavra do Senhor. A palavra fé aparece na carta de Tiago 16 vezes. E a gente acha que fé é algo subjetivo. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. E Tiago vai falar que até os demônios creem e estremecem diante de Deus. Então, se eu tenho só fé em Deus, os demônios estão melhores do que eu. Porque eles creem e estremecem. Qual que é a diferença? É o vivenciar da fé. É o vivenciar a vida cristã em todos os sentidos da vida. Então, aqueles irmãos, aqueles negociantes judeus cristãos, eles estavam dizendo mais ou menos assim: veja como os nossos planos são bem arquitetados. Vejam que belos os nossos planos. Vejam o quanto os nossos planos são brilhantes. Veja quanto não precisamos de Deus para realizar os nossos planos. Nós controlamos a vida e as circunstâncias. Não tem como dar errado. São planos perfeitos. Enfim, todo o nosso plano vai ser concretizado. Eles estavam assim também, se vangloriando dos seus planos.
Irmãos, o pior é quando nós temos conhecimento daquilo que temos que fazer, mas nós não fazemos. Há uma seriedade muito grande nisso, porque nós sabemos a maneira que devemos nos portar, como devemos fazer os nossos planos, considerando a vontade de Deus sobre a nossa vontade. E aí Tiago finaliza no verso 17, concluindo assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Aquele que sabe que deve planejar a vida, analisando ou considerando a natureza, a fragilidade da vida humana, observando, se submetendo à vontade do Senhor, nisso está pecando, porque eu sei aquilo que eu preciso fazer, mas eu estou negligenciando todos esses pontos. Nesse sentido, a exortação de Tiago, ela tem um duplo aspecto. Primeiro, aqueles irmãos são chamados ao arrependimento, a se voltar para Deus, a considerar todos esses pontos que nós falamos. Abandonar as suas pretensas e seus arrogantes planos. E considerar a vontade de Deus. A vontade de Deus não deve ser somente um jargão, mas tem que ser uma realidade nas nossas vidas. Tem que ser. E é isso que aqueles irmãos precisavam fazer. E é isso, irmãos, que nós precisamos fazer. Então, relembrando o que nós falamos aqui, para fazer planos na perspectiva de Deus, nós devemos considerar a fragilidade da vida humana e que nós também devemos submeter os nossos planos à vontade de Deus. Algumas aplicações para nós nessa noite. Reoriente os seus planos a partir da palavra de Deus. Ela é o melhor guia para todos os nossos planos. É a palavra de Deus. E nós vivemos desse mundo tão corrido, tão acelerado, que nós não paramos para considerar a palavra de Deus. Nós não paramos para ler a palavra de Deus com cuidado e saber qual a direção que nós devemos tomar, aonde nós devemos caminhar. Considerar a palavra de Deus. Mas também nós temos que saber que a nossa vida, ela é frágil. Ela é sensível. E assim, se ela é frágil, se ela é sensível, nós devemos ser totalmente dependentes de Deus. Assim como uma criança é dependente dos seus pais. Nós, quando achamos que sabemos alguma coisa, a gente fala assim mais ou menos para Deus. Não, Deus, aqui, pode deixar aqui, agora eu vou, né? Agora eu vou, pode deixar, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender, agora eu vou. Mas não é assim. A gente dá 2 passos e cai. Porque nós deixamos de ser dependentes de Deus. Nós devemos assumir essa postura. Ser dependente de Deus. Faça os seus planos,
tendo em vista a glória de Deus. Os nossos planos devem glorificar a Deus. Os nossos planos não devem nos glorificar. Porque nós pertencemos a Deus. Somos dele. Somos alvos do seu amor, da sua graça e misericórdia. E os nossos planos, então, devem o glorificar. Devem o glorificar. Tudo isso, irmãos, é para ser feito agora. Note que a exortação de Tiago, ela é urgente. Ela é urgente. Tudo isso não é para ser feito amanhã, ou depois, quando eu estiver preparado. Não, depois eu penso sobre isso. Depois eu vejo sobre isso. Eu vou viver a minha vida. Não. Tiago diz: atendei agora. A nossa vida não gira ao redor de nós. Tudo na nossa vida depende do Senhor. Que façamos os nossos planos de acordo com a vontade do nosso Deus. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.